Você sabia que existem ovos de chocolate para quem quer continuar na dieta? E também para quem é intolerante à lactose? Ah, e também existe os com mais proteínas. Isso mesmo. Por este motivo, conversamos com a nutricionista que irá explicar e mostrar todas essas novidades para você. Assista agora! Vera, tá chegando a Páscoa e quais são os ovos de chocolate que tem aqui na Emporium Produtos Naturais? Nós temos uma variedade bem grande de ovos para atender os mais variados públicos e necessidades, né? Então, ovos que são ao leite, mesmo sendo ao leite, eles vão ter uma concentração significativa de cacau. Ovos que não têm açúcar para os clientes que são diabéticos. Ovos com uma concentração maior de cacau, 70% cacau. Tem também o ovo que ele não tem cacau na composição. Nós temos alguns clientes que são alérgicos ao cacau. Então, a gente utiliza, é utilizado na composição alfarroba, que é uma outra planta com sabor semelhante ao do cacau. Qual que é a diferença entre um e outro? Normalmente varia a quantidade de açúcar, a quantidade de proteína, que nós temos até um ovo que é mais rico em proteína, por exemplo, para quem faz alguma atividade física e quer manter um nível de proteína aumentado, mesmo estando consumindo ovos, também tem essa opção rica em proteína. Então vai variar normalmente a quantidade de macronutriente de um para outro e principalmente se contém ou não contém açúcar. Então, para quem faz atividade física ou para quem quer emagrecer também pode comer chocolate? Sim, inclusive se a pessoa que está fazendo alguma dieta, algum tipo de reeducação alimentar para perda de peso, se optar por um chocolate 70% cacau, além de ter um poder antioxidante, ele ainda pode ser um facilitador nessa perda de peso, porque ele consegue diminuir um pouco a ansiedade e mata a vontade de doce também na Páscoa. E para quais públicos é específico esses ovos? Ele pode ser simplesmente para aquela pessoa que quer uma Páscoa mais saudável, consumindo também os ovos, né? Pode ser para aquela pessoa que é diabética, para aquelas pessoas que são intolerantes ao glúten, que tem a doença celíaca, que a maioria dos nossos ovos, eles não contêm glúten também, né? Alguns deles não têm lactose, então pode ser utilizado por quem tem a intolerância à lactose, a sensibilidade ao glúten, para quem é diabético, para quem tem um pré-diabetes, por exemplo, muitas vezes não precisa do diet, da versão zero açúcar, mas se utilizar uma versão mais amarga, vai ter uma quantidade maior de cacau, que faz com que tenha um aumento menor da glicemia. Eu vi que aqui tem alguns ovos de chocolate, eu queria que você então falasse sobre cada um deles, para quem que pode consumir, o que significa cada um, né? Então aqui nós temos o chocolate ao leite, ele vai ter 45% cacau, normalmente quem não tem nenhuma intolerância, alguma relação negativa com os lácteos, pode consumir porque ele vai ter leite. Essa versão aqui, 70% cacau, é uma versão que já pode ser consumida inclusive por intolerantes à lactose e por quem tem a doença celíaca, que não tem nem glúten nem lactose. Esse aqui vai ser uma versão que pode ser consumido por quem tem alergia à soja, alergia a leite, alergia a glúten e ainda se for diabético, porque ele é zero açúcar também. Esse é o ovo que é rico em proteína, então ele vai ter uma concentração maior de proteína, tá? Ele tem soja na composição e tem a proteína concentrada do soro do leite, por isso que ele tem uma quantidade aumentada. Esse ele pode ser consumido por atletas, por quem pratica alguma atividade física ou simplesmente por uma pessoa que quer consumir um pouco mais de proteína. Só não deve ser consumido por quem tem intolerância à lactose, porque ele vai ter um pouco de lactose. Essa versão aqui é outra versão zero açúcar, para quem é diabético, para quem precisa evitar o açúcar de alguma maneira. E esse é o ovo de alfarroba. Ele já vem sem açúcar, sem lactose, sem glúten, também para quem não pode consumir. E quem é alérgico ao cacau é uma boa alternativa, porque ele tem um sabor muito semelhante ao ovo tradicional, porém sem o cacau, né? É comum, nós que trabalhamos com loja de produtos naturais, a gente encontrar pessoas que têm umas sensibilidades que no dia a dia a gente não ouve tanto na rua, né? Mas tem quem é alérgico ao cacau e precisa ter uma outra opção. E o sabor, assim, costuma ser muito diferente dos demais, dos tradicionais? Como que é? Varia muito de como a pessoa está acostumada. Quem tem o paladar muito aguçado para o doce, normalmente quando pega uma versão 70% cacau, vai sentir uma diferença. Então eu sugiro que comece, se está acostumado muito com essas versões que tem uma quantidade muito pequena de cacau e muito açúcar, que são as mais tradicionais, começar por uma versão, por exemplo, com 45% cacau, que é essa aqui, porque daí não vai ser uma quantidade tão grande de cacau, mas ao mesmo tempo está cuidando da saúde, porque já tem mais do que as versões mais tradicionais.
né? Os outros, como esse de proteína, eles não mudam muito o sabor, eles têm um sabor bastante agradável, inclusive o de alfarroba tem um sabor bem agradável. Normalmente a pessoa acaba experimentando um ou outro e acaba gostando mais de um deles, mas normalmente eles têm um paladar agradável. Quem vem na loja e não conhece, como a gente tem às vezes barrinhas de chocolate que são do mesmo chocolate que tem no ovo, eu sugiro às vezes levar para experimentar uma barrinha de alfarroba ou de 70% cacau ou 60%, que daí acaba conhecendo o sabor e daí optando pelo presente que quer na Páscoa. É uma forma fácil para poder escolher um ovo de Páscoa mais saudável, né? Isso mesmo, porque normalmente essas empresas elas têm versões menores de chocolatinhos, tabletes, fica muito mais fácil, acaba experimentando e daí sabe se o ovo vai agradar. Qual é que você considera o mais saudável? Na minha opinião, o mais saudável que atenderia a maior parte do público são essas versões 70% cacau. Porque normalmente eles têm uma quantidade muito pequena de açúcar, então até um diabético bem controlado ele poderia consumir. O intolerante à lactose poderia consumir. A versão que nós temos na loja não tem glúten, então a pessoa que tem uma doença celíaca pode consumir. E a quantidade de cacau que tem ali, ele é muito antioxidante, então ele traz uma série de benefícios para a saúde. Na minha opinião, se a gente pensar de todos, essas versões um pouco mais amargas, seria uma das melhores opções. Qual que é o mais adquirido assim, pelos consumidores? Qual que vende mais? Na loja tem sido bem variado, me surpreendeu bastante que o alfarroba, que é um que não era muito comum, tem saído bastante. Quem já está com alguma orientação nutricional está optando pelo 70% cacau e tem aquele público que está começando a mudar, então está indo no all leite. Então o all leite, essa versão 45% cacau, o de 70% cacau e o de alfarroba eu tenho percebido uma saída grande. Então, lembrando também que além dos ovos de chocolate também tem as barras, né, que sempre estão disponíveis aqui na loja. Isso mesmo, de todas essas opções que nós falamos dos ovos, nós temos em barra também tamanhos variados, então para um momento só, uma quantidade única ou uma barrinha para consumir de vez em quando um pedacinho. Eu queria que você falasse quais são os benefícios do chocolate, né? Porque muitas pessoas falam que o chocolate engorda, enfim, que tem muitos malefícios, mas também existem benefícios, né? Quais são? Certamente, o chocolate numa quantidade exagerada e quando ele está aquele chocolate rico em açúcar, por isso que a gente procura apostar nessas versões melhores, em excesso ele vai facilitar o ganho de peso. Agora, se for uma versão 70% cacau, uma versão com menos quantidade de açúcar, com certeza ele pode até facilitar a perda de peso, porque ele diminui muito a ansiedade. O cacau é rico em triptofano. Triptofano é o precursor da serotonina, quer dizer, ele facilita com que o nosso intestino produza mais serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então diminui a ansiedade, faz com que a pessoa coma menos e ainda pode facilitar a perda de peso. Além disso, o chocolate ele tem uma ação antioxidante, então a gente previne doenças com os antioxidantes, eliminando o excesso de radicais livres, então melhorando a pele e prevenindo uma série de doenças, inclusive doenças como câncer. Muitos benefícios, né? Queria que você deixasse então as dicas finais para quem quer consumir chocolate ou comprar, não só na Páscoa, né? Mas também em outras épocas do ano. Procurem sempre um chocolate mais saudável, sair um pouquinho das versões muito tradicionais, que normalmente tem muito açúcar. Como que a gente sabe se tem muito açúcar ou não, além de degustando, né? Olhando os ingredientes, quando o primeiro, o segundo ingrediente é açúcar, na listinha de ingredientes da embalagem, do rótulo, é porque tem mais açúcar do que cacau. Então, se o primeiro, o segundo ingrediente for massa de cacau, líquor do cacau, é porque nós temos uma concentração maior. Então, olhar o rótulo, experimentar, porque tem gente que às vezes também não gosta, mas não tem o hábito. A gente desenvolve o paladar também, então experimentar, testar novos sabores vale a pena. Eu conheço muitas pessoas que depois que começaram a consumir, por exemplo, 70% cacau, não conseguem voltar para o tradicional, para o all leite, que tem 10, 15% de cacau, porque daí já acham muito doce. Então, a sugestão é olhar rótulo, procurar opções mais saudáveis e realmente estar disposto a experimentar essas novas versões. Obrigada, Vera. Então venha até aqui na Emporium Produtos Naturais experimentar esses chocolates e fazer da sua vida um pouco mais saudável.